Lembrando aqui, irmãos, enquanto vocês vão entrando, de uma canção que nos remete a esse momento que a gente está vivendo, a saudade do céu, o exilado, da harpa cristã. Se você conhece, vai adorando ao Senhor. Me vem buscar, meu coração está tão pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém seu sangue põe-me limpo, eu para a pátria vou. Aleluia. Irmãos, vão compartilhando, chamando o pessoal para assistir a live. Enquanto isso, vamos adorando ao Senhor. Qual filho do seu lar saudoso eu quero ir? Qual passarinho para o ninho, para os braços seus? Sua vida é certa quando eu não sei. Oh, irmãos, agora chega o olho embrejou. No exílio voltarei. Se você sabe, irmão, canta bem alto esse negócio. Isso é forte demais. Aleluia. Aleluia. Vai adorando ao Senhor. Nós já vamos começar logo, logo. Oh. No céu, seus passos hei de ouvir soando além do véu. Passarinho, canta aí, irmão. Querem me encantar, são esplendores, mas contemplo meu lar. Mas contemplo meu lar. Oh, meu Deus, mas contemplo meu lar. Glória a Deus. Obrigada, irmã Cassiane. Deus te abençoe, viu, irmãs? Aqui é assim, a gente tem a colaboração de todos, até da Cassiane. Uma boa noite a todos os nossos irmãos que já estão ligados com a gente nessa live. Que o Senhor possa, nesta hora, trazer sobre o seu coração a alegria da sua volta, a certeza do amor dele para com a sua vida. E, amados, antes de começarmos a falar sobre o tema que o Senhor colocou no nosso coração, eu quero me apresentar para aqueles que não me conhecem ou apenas me veem esporadicamente em algum lugar, enfim. Eu sou esposa do missionário Eilor Messias Corado, que é o superintendente em Marabá, presidente da Convenção do Estado do Pará, da Igreja Casa da Bênção. Sou a pastora Meire, missionária Meire, e falar sobre o arrebatamento é falar o que queima no meu coração,
mais do que qualquer outro tema das Sagradas Escrituras. Eu sirvo ao Senhor com toda a minha vida, com todos os meus entendimentos e com todo o meu ser, desde os 18 anos de idade, quando entreguei minha vida ao Senhor. E fui impactada, né, pela mensagem do arrebatamento, com meu pai na fé, nosso amado e saudoso apóstolo Uriel de Oliveira, missionária Ruth Brunelli, que plantaram no meu coração essa semente. Então eu sou uma curiosa acerca do tema, não sou uma autoridade como muitos que temos por aí, sou apenas uma curiosa acerca do tema, e o Senhor me deu a honra de ministrar a disciplina de escatologia bíblica durante um período do nosso seminário, lá em Brasília, o CNTEG, Seminário Nacional ITEG. Então eu quero também agradecer a confiança da nossa mãe missionária Ruth, professora Margarida Célia, que continua conduzindo ali o seminário com tanto amor, tanto carinho, durante décadas. Eu ministro também a disciplina de História e Filosofia, ministrava, não estou mais em sala de aula. Então, dado essas informações básicas, nós vamos entrar basicamente no assunto. Eu quero já deixar aqui com um pedido, com muito carinho, que não é a minha intenção promover debates, irmãos. Existem alguns assuntos dentro da escatologia bíblica que não é conveniente trazer para a plataforma. Desde que começou a questão da pandemia, tanto o meu esposo como eu, a gente tem reprovado a atitude de muitos pastores e líderes que trazem debates para as plataformas. E não é esse o nosso papel. O Senhor diz que Ele nos colocou como luz em meio às trevas. Então, existem alguns assuntos dentro de escatologia que não são para plataformas, né? Não é para YouTube, Facebook, Instagram, mas são assuntos para ser tratado dentro de sala de aula, para ser tratado com um grupo mais restrito de ovelhas, de discípulos. Então, nós vamos tratar aqui do assunto básico da escatologia. Então, desde já eu quero pedir perdão a você, se você me desafiar para um debate, eu não vou aceitar. Então, nós já vamos deixar claro aqui. Quando terminar a live, eu vou olhar os comentários. Caso tenha alguma pergunta que eu avalie ser relevante para a gente resgatar amanhã, vou fazer isso. Caso contrário, eu já quero deixar isso, colocar diante dos irmãos. Então, para nossa meditação, nós vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 13. E durante a live, nós vamos voltar nesse texto. Amém? Então, esse é um texto que queima no meu coração, queima muito na minha alma desde sempre. Desde que eu comecei a estudar a respeito da escatologia bíblica, da volta do Senhor, do arrebatamento, esse é o texto que marcou meu coração. E diz assim, a partir do versículo 13, quando Paulo vai até a igreja, através da sua carta, da sua epístola, e ele envia para Tessalônica essa carta explicando para os irmãos algumas situações. Porque a igreja estava esperando o retorno de Cristo. Lembre-se, irmãos, que havia poucos anos, pouco tempo que Jesus tinha morrido e ressuscitado e tinha sido assunto ao céu. E a igreja já estava aguardando a sua segunda vinda, ou o arrebatamento da igreja, que até então eles não faziam uma diferença entre esses dois pontos. E eles estavam preocupados. Se Jesus ia voltar, o que ia acontecer com aqueles seus amados que tinham morrido, que já não estavam mais vivos, aguardando o retorno de Cristo? Então, olha só o que Paulo fala com a igreja de Tessalônica. Ele diz, olha, irmãos, agora eu quero que vocês saibam o que sucede a um fiel quando ele morre, para que não fiquem cheios de tristeza como aqueles que não têm esperança. Visto que nós cremos que Jesus morreu e depois voltou à vida, podemos também crer que quando Jesus voltar, Deus trará de volta com ele todos os irmãos que já morreram. Aí no verso 16 ele traz uma garantia que é tremenda. Ele diz assim, posso dizer-lhes diretamente do Senhor que nós... Irmãos, olha a certeza que o apóstolo Paulo tinha, meu Deus. Ele diz, nós, os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não subiremos para encontrá-los antes daqueles que já morreram.
pois o próprio Senhor descerá do céu com grande clamor, com brado de arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Aleluia! Aí ele diz assim, e o Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17 ele diz, então nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles para nos encontrarmos com o Senhor nos ares e ficarmos para sempre com ele. Aí o verso 18 ele diz assim, por isso, confortem-se e encorajem-se mutuamente com essas palavras. Irmãos, essa é uma promessa muito linda, tremenda. Talvez alguém possa dizer assim, mas se ela vai falar da volta de Jesus, por que não começa com o livro do Apocalipse? Primeiro, irmãos, as revelações acerca do arrebatamento da igreja, da volta de Jesus, elas estão por toda a Bíblia, desde o Gênesis. Então, toda a Bíblia, ela fala sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento. E por que não começar pelo livro de Apocalipse? Quantas vezes a gente encontra irmãos que dizem ter medo de ler o livro do Apocalipse? É um livro cheio de metáforas, cheio de figuras, e às vezes figuras assim monstruosas. E muita gente, às vezes, por não compreender isso, fica assustada. Vira um pouquinho assim o ventilador para mim, por favor. Porque aqui é só um pouquinho quente, irmão, só um pouquinho assim. E outros ainda leem o livro do Apocalipse e ficam com medo. Tem aqueles que leem e dizem que não entendem nada. Agora, há aí uma certa situação, irmãos, porque Apocalipse significa literalmente revelação. Se é revelação, então não tem mais nada oculto. O que está em Apocalipse já foi revelado. O Senhor, ele dá para João a revelação das coisas que estavam para acontecer naquele tempo. Algumas das quais já aconteceram. Então, nós não vamos começar pelo livro do Apocalipse, mas nós vamos começar pela nossa viva esperança. Amém? Desde que começou a pandemia, toda essa situação crítica, esse caos no mundo, que me acendeu uma lanterninha aqui dentro. E eu procurei o missionário e falei com ele o que estava no meu coração, pensamentos baseados nos meus pensamentos, naquilo que eu acredito, naquilo que eu já ensinei em sala de aula, naquilo que eu já ministrei na nossa igreja, em diversas igrejas e cursos que já tivemos a oportunidade de ministrar. E eu compartilhei com ele o que eu pensava. E eu falei com ele que ia esperar um pouco para não me posicionar enquanto realmente eu não tivesse certeza e não pudesse falar com clareza daquilo que eu estava pensando acerca de toda essa pandemia. Então fui orar, observar muito, ler muitos artigos, muitas coisas a respeito que tem surgido aos montes. E então eu tive um sonho há uma semana atrás e compartilhei isso com o pastor, com meu esposo. E realmente senti no meu coração, comentei com ele que agora era a hora de falar. Nós já estamos com mais de 30 dias de quarentena aqui no Brasil e nós já estamos sentindo o impacto, né, real disso tudo. Então eu quero discorrer sobre alguns pontos que para mim não tem mais dúvidas, não pairam mais dúvidas acerca de tudo que está acontecendo. Quando falamos sobre o arrebatamento, hoje perguntaram assim, mas ela vai falar qual é o posicionamento dela? Se ela é pré-tribulacionista, se ela é pós. Nossa igreja, desde que nós entregamos nossa vida a Jesus e começamos a caminhar, nós aprendemos com nossos pais na fé, dentro da Casa da Bênção, a visão pré-tribulacionista. Não é uma visão escapista, como muita gente pensa. Essa visão ela tem base bíblica, como também tem as outras. Mas essa é a visão da nossa igreja, desde que com o apóstolo Doriel eu tive a honra de corrigir o livro dele, que ele escreveu junto com Napoleão Falcão. Tive a honra de corrigir, fazer a correção ortográfica. E missionária Ruth, que é a minha professora. Então eu sou pré-tribulacionista, meu esposo, nossa igreja é pré-tribulacionista. Para quem não sabe, no decorrer da live a gente vai falar um pouco sobre isso. Existem 3 visões acerca do arrebatamento, acerca do tempo em que acontecerá o arrebatamento da igreja. Quando eu digo que somos pré-tribulacionistas, nós fazemos parte daquele grupo que crê que seremos arrebatados antes da grande tribulação.
A grande tribulação é um período que está descrito em Daniel capítulo 9, que nós não teremos tempo durante a semana para falar a respeito, que fala das 70 semanas de Daniel, das quais 69 já se cumpriram. E são 3 grupos diferentes de anos, são semanas proféticas, então é um assunto um pouco mais complexo. Então, falta cumprir a última semana das 70 semanas de Daniel. Essa última semana, assim como uma semana tem 7 dias, uma semana profética ou sabática tem 7 anos. Você vai equivaler um dia para um ano. Então, são 7 anos de grande tribulação. Quando nós estamos falando um pouco mais detalhadamente, a gente divide período de tribulação, com 3 anos e meio, ou 1.260 dias, ou tempos e metade de um tempo, tudo é a mesma coisa. E grande tribulação, então são 7 anos dividido por 2. Nós aqui não usaremos esses termos. Quando eu me referir à grande tribulação, eu estarei falando dos 7 anos, da última semana de Daniel, para uma compreensão melhor dos irmãos. Então nós, pré-tribulacionistas, cremos que seremos arrebatados antes da grande tribulação. Existe o segundo ponto de vista, a segunda visão acerca do arrebatamento, que são os midi, ou mesotribulacionistas. Eles acreditam que serão arrebatados, eu digo serão porque eu não creio. Eu creio que seremos arrebatados antes. Então, os midi ou mesotribulacionistas, eles acreditam que serão arrebatados no meio da grande tribulação, o que eu acabei de falar. 3 anos e meio de falsa paz que o anticristo vai estabelecer com o povo de Israel, e no meio dessa semana, quando findar os 3 anos e meio, ele quebra o pacto feito com Israel, e nesse período é que os midi acreditam que serão arrebatados. E existe também o terceiro grupo, são os pós-tribulacionistas. Estes acreditam que serão arrebatados no final da grande tribulação, creem que a igreja passará por tudo isso. Irmãos, o que eu digo? Qual é o propósito da grande tribulação? Primeiro ponto no qual eu baseio a minha crença, a minha fé, de que o Senhor voltará para nos buscar antes da grande tribulação. Primeiro, porque a tribulação, a grande tribulação, ela tem propósitos. Ela vem para definir algumas coisas. Quais são os propósitos da grande tribulação? Primeiro, a grande tribulação, ela tem como propósito a redenção de Israel. Então, a grande tribulação, ela vem para mostrar para Israel que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o Messias. E por quê, pastora? Porque quando Jesus veio, eles não aceitaram Jesus como Messias. Existe um dos fatos, existem números, mas um deles é porque um antigo rabino judeu, ele havia pontuado algumas coisas para que eles identificassem o Messias. E uma delas é que, segundo esse rabino, que viveu anos antes da era cristã, ele dizia que se o Messias tivesse todos os pontos, mas morresse, esse não seria o Messias. Então Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Então um dos propósitos da grande tribulação é fazer com que Israel se renda ao Senhor. O segundo ponto da grande tribulação é condenar os incrédulos. Irmãos, isso é muito simples. Por exemplo, quando a gente está fazendo uma prova na escola, as provas finais, você estuda, e você faz a prova final. Aí quando recebe o resultado, o professor diz assim, Tiago passou, Débora passou, Lohane passou, mas Débora está reprovada. E Mary está reprovada. E ele está reprovado. Pronto. Aí o que vai acontecer? Aqueles que foram aprovados, eles já estão dispensados. Eles não precisam mais voltar na escola para fazer uma outra prova, porque eles já foram aprovados. Agora, aquela prova vai ser somente para quem ficou de recuperação. Para o Eilon, para a Mary e para a Débora. Então, se eu estou aprovado, eu não tenho por que voltar para fazer a prova. Isso faz referência também à grande tribulação. A igreja, ela recebeu Jesus como Messias, como Redentor. Então, ela não precisará mais estar aqui na terra. Ela pode ir descansar, férias, e só vai ficar esses 2 grupos que bombaram na prova, que são os incrédulos e Israel. Então esse é um dos pontos. Alguém pode dizer assim, mas essa é uma justificativa muito pequena, muito fraca. Vamos mais adiante. Eu quero apresentar para vocês aqui
o que a Bíblia, nós sabemos que o Antigo Testamento é uma sombra do Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento você encontra muitas coisas que o Senhor está apontando para o Novo Testamento. E no Antigo Testamento nós encontramos pelo menos, 7 festas que o Senhor chamou de perpétuas para os judeus. E quando nós olhamos para essas festas, nós podemos ver o cumprimento da vida de Cristo para com a igreja. Então a primeira festa judaica, e talvez assim, a mais importante, é a que a gente acabou de comemorar, por assim dizer, que é a Páscoa. A Páscoa é uma festa judaica e ela é importantíssima para os judeus, porque eles lembram do grande livramento que tiveram lá no Egito, quando o anjo da morte passou e matou todos os primogênitos do Egito, das crias e dos seres humanos, mas o povo de Deus, o povo hebreu, foi orientado pelo Senhor, através de Moisés, o libertador, que sacrificassem um cordeiro, um cabrito, pegasse o sangue, ungisse os umbrais da porta e o anjo da morte passaria por cima, né? Não atingiria aquela casa. Então essa é a Páscoa judaica. E eu até comentei na nossa última live na igreja, que eu fiz, que não é legal, que na quinta-feira, antes da crucificação de Cristo, quando ele se reúne com os 12 discípulos e ele vai participar da ceia judaica com eles, ele muda aquele momento. Aquele foi o último cordeiro que precisou morrer, porque na sexta-feira morreria, e como morreu, o cordeiro perfeito, aquele que João disse, eis o cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então nós cristãos não fazemos mais essa festa como os judeus. Nós fazemos a ceia do Senhor em memória, para lembrar que o Cordeiro de Deus morreu em nosso lugar, mas também ressuscitou. Então a Páscoa, ela aponta fielmente para o Cordeiro de Deus, o nosso Cristo. Amém? A segunda festa judaica, que acontece logo depois da festa da Páscoa, é a festa dos pães ázimos, ou pães sem fermento. Irmãos, essa festa, ela fala claramente da morte e do sepultamento de Jesus. Aquele que não teve corrupção, aquele que não teve pecado, morreu em nosso lugar, puro. Logo depois da festa dos pães ázimos, a terceira festa judaica é a festa das primícias. Tá pegando aí? Festa das primícias, a Bíblia diz o quê? Que Jesus, ele é a primícia dos que dormem. Ele é o primeiro a ressuscitar, ô glória. E aí o Senhor, primeiro nós temos a festa da Páscoa, o cordeiro é morto. Festa dos pães ázimos, ele é sepultado, sem fermento, puro, incorruptível, sem pecado. E vem a festa das primícias, é aquele que vem primeiro, que ressuscita primeiro. Aleluia. Essa é a terceira festa judaica. Aí vem a quarta, irmãos. Espera aí, já sabe qual é a quarta festa? É a festa do Pentecostes. Uau! Olha eu aí, ó, peguei. É a festa do Pentecostes. Lembra lá em Atos 2, no versículo 1, a gente já tem a referência. Quando o escritor diz assim, estavam todos eles reunidos na festa do Pentecostes. E Jesus já tinha sido assunto ao céu. E ali o que acontece? Todos são cheios do Espírito Santo. Cumpre-se a promessa lá de Joel. Festa do Pentecostes. Uau! Ali, irmãos, começa a era da igreja. Aleluia! Na festa do Pentecostes dá-se início à era da graça, à era da igreja, onde a gente recebeu o Espírito Santo, né? Foi o derramar. A gente não tem que correr atrás para buscar o Espírito Santo e tal. O Senhor diz assim, olha, enchei-vos, está aqui sendo derramado, aleluia. Então essa é a festa do Pentecostes, início da igreja. E logo depois, irmãos, vem a festa das trombetas. Podia parar bem aqui, né? Festa das trombetas. Vamos voltar lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo número 16. Me dá uma outra versão aqui, pode deixar. O que diz aqui? Pera, irmãos. Festa das trombetas. Quando o povo, eles eram chamados, aleluia, a lembrar que o Senhor era o grande general. Pera aí, irmãos. 1 Tessalonicenses 4:16, porque a minha versão é a Viva, e eu quero mostrar para vocês, a Bíblia dos outros não é a mesma coisa, tá bem aqui na minha cara.
Olha só, 1 Tessalonicenses 4,16 na Almeida. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus. Nós estamos no período da igreja, a era da igreja. Festa do Pentecostes começou lá atrás. E nós estamos agora aguardando a festa das trombetas. Aleluia. Logo depois, irmãos, vem a festa do Yom Kippur. Festa do Yom Kippur é a festa do perdão. Lembrando que todas essas são festas judaicas. E Yom Kippur, onde o povo judeu jejua e chora e se quebranta, falando de seus pecados diante de Yahvé. Isso fala da grande tribulação. Porque na festa das trombetas, a igreja vai ouvir o soar da trombeta de Deus e vai ser arrebatada. Aleluia! É a nossa hora. A gente vive para isso, irmão. A gente não vive para comprar carro, para construir casa, nem para casar e ter filho. A gente vive para ouvir a trombeta de Deus tocar e o nosso nome ser chamado lá nos ares e a gente ser arrebatado. A gente vive, essa é a nossa viva esperança. Então, depois que a igreja for arrebatada, aí começa a simbologia da festa do Yom Kippur, que é quando os judeus se quebrantam. E por meio de muito quebrantamento, os judeus vão reconhecer que Jesus é o Messias. Entende por que a tribulação não é para a igreja? A grande tribulação não é para a igreja. A grande tribulação é porque Israel não reconheceu que Jesus é o Messias. Mas eu e você, a igreja verdadeira, declara que só Jesus é o Senhor e Salvador do mundo. Aleluia! E logo depois, na última festa, é a festa dos tabernáculos. Lembra quando o Senhor disse que Ele tabernaculou conosco? Hoje, nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em nós. Ele tabernaculou conosco. Mas, quando na última festa, o Senhor vai se manifestar logo depois da grande tribulação, faz referência ao milênio. Quando o próprio Cristo vem no final da grande tribulação, da guerra do Armagedon, e vence o anticristo com todas as suas forças que se levantarão de diversos exércitos, que vamos falar lá para quinta ou sexta-feira, sobre a batalha do Armagedon. E quando o Senhor voltar com a sua igreja já redimida, já coroada, já empoderada, né? Empoderada, o Senhor vem e estabelece um governo teocrático, onde Ele será o rei de toda a terra. E será a grande festa dos tabernáculos. Ele vai habitar com quem estiver na terra, conosco, mas nós no outro patamar. É outro patamar, entendeu, né? Só os outro patamar. Então é isso aí, ó. Quem tem brasão assim, ó, é outro patamar. Então nós não temos por que participar da grande tribulação. Amém, irmãos? Então isso é só para nos posicionar. Eu quero que você entenda que o tempo em que estamos vendo na terra é a era da igreja. Já passou a festa de Pentecostes e o próximo agora é a festa das trombetas. E nós estamos justamente nesse intervalo, que a gente chama de dispensação da graça. E aí vem os diversos nomes, dispensacionalistas, escapistas. Irmãos, eu acho que esse monte de nomenclatura atrapalha. O que a gente quer realmente é morar com Jesus no céu. Se você crê como eu, escreve glória, dá um glória aí em casa. Amém? Tem um outro assunto que geralmente as pessoas entram muito e para o momento eu acho desnecessário. Quando Paulo fala assim, olha, de maneira nenhuma nós precederemos os que dormem. Então algumas pessoas vão perguntar, mas os que morreram com Cristo ou morreram em Cristo, eles estão dormindo ou estão aguardando a volta do Senhor acordados? Irmãos, eu acho desnecessário a gente entrar nesse assunto. Você tem que acreditar que eles ressuscitarão e nós nos encontraremos no arrebatamento junto com eles no Senhor, para encontrar com o Senhor nos ares. Amém? Aí voltando para toda essa história, por que, missionária, a senhora vem falar sobre isso agora? Meus ex-alunos, que eu não sei se tem ex-aluno meu aí acompanhando, depois eu vou dar uma olhada, eles sabem perfeitamente quando ministrava as aulas, e tem os irmãos aqui da ICB Marabá, onde eu tive a oportunidade de ministrar um período bom sobre escatologia, do que queima no meu coração. Quando a gente fala sobre morrer, as pessoas se assustam. Mas, irmãos, olha só, segunda carta de Paulo aos Coríntios, olha aqui, capítulo 5,
verso 8. Não sou eu que estou dizendo, foi Paulo. E eu tenho certeza que muitos dos irmãos já citaram esse texto. E olha o que Paulo diz assim, ó. Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 5, verso 8. Ele diz claramente: mas temos confiança, preferindo deixar esse corpo e habitar com o Senhor. Em outras palavras, eu prefiro morrer e estar com Jesus do que ficar aqui vivo. Resumindo, irmão, o que Paulo estava dizendo era isso, irmão, tudo isso aqui é bom. Tudo isso foi a canção que a gente começou no começo. Da linda pátria estou bem longe. Eu preciso sentir saudade de lá. Não há nada nessa terra que seja, que possa substituir a alegria, a saudade, o gozo de estar com o Senhor. E Paulo, ele deixa isso muito claro. Ele diz, olha, tudo isso é bom. Tudo isso é muito bom, é maravilhoso. Mas eu prefiro morrer e estar com Jesus do que ficar vivo. Aí começa uma pandemia. Irmãos, que o mundo entra em desespero é compreensível, porque eles não sabem o que vai acontecer na eternidade. Mas você e eu, aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, não podem se desesperar. Não pode. Aí você pode dizer, missionário, então tudo bem se a gente morrer? Sim! É o que Paulo está dizendo. Ele diz, tudo bem se morrer, porque a gente vai estar com Cristo. Lógico, você não vai sair na rua e entrar debaixo de um carro. Você não vai sair abraçando todo mundo, sabe, fulano está com Covid-19, vou lá dar um abraço nele. Isso é coisa de tolo. Mas, irmão, se acontecer, que o nome do Senhor seja glorificado. Ó, hasta la vista, baby. Eu espero te encontrar lá, mas ó, fui. Sabe, é viver com essa esperança. Porque senão a gente vai estar pregando uma mentira. E nós não somos mentirosos. Nós somos filhos da verdade. Amém? Então, eu tenho que crer nisso. Eu preciso crer e eu creio com todas as minhas forças. Voltando lá para a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Tá muito rápido? Não? Tá de boa? Mano, porque eu começo a viajar, viu? Eu viajo mesmo. Paulo, ele começa a falar justamente sobre um cronograma. Tudo que Deus faz, irmão, é muito organizado. A gente às vezes se perde porque a gente é bobo, porque a gente não presta atenção no que o Senhor está falando. Ele vem deixando claro, ele vem mostrando, mas a gente fica andando na rua, olhando lá para o céu e esquece de olhar para os sinais também. Então Paulo aqui, ele deixa tudo muito claro. Ele apresenta para nós um cronograma. Então o que vai acontecer? Lembre que a nossa referência aqui é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Aí a partir do verso 15, ó o cronograma aqui para você não se perder, viu? Que tá chegando a hora. Glória a Deus, aleluia. Aí diz assim, ó, verso 15, ele diz assim, aleluia. Irmãos, nós estamos falando isso para que vocês entendam que Paulo era muito ousado, irmãos. Poxa, isso foi há quase 2000 anos atrás. E ele está dizendo, nós, os que estivermos vivos para a vinda do Senhor, não vamos passar na frente dos que dormem. Sabe, quando soar, o que acontece? Primeiro vai haver um brado de comando. Deus vai dar um brado de comando, como assim, olha, para as hostes celestiais, para os anjos. Eu vou viajar um pouquinho. Olha só, quando a gente está na sala de aula, e eu acho que até lá na igreja eu disse isso, irmãos, os ares são repletos de espíritos, de demônios, de anjos. Jesus, ele está descendo do céu. A noiva do Cordeiro, a igreja lavada e remida, está aqui. Imagina aqui nos ares como está denso a coisa, está pesado. Então vem primeiro um brado de comando. Imagina assim Deus dizendo para os anjos, vamos lá, organiza a casa, organiza tudo, porque a noiva vai subir, o noivo já vai encontrar com ela. E aí, irmão, os anjos vindo e abrindo aquele corredorzão, quando a gente está organizando a igreja para as noivas, que a gente já casou, e aí a gente prepara o corredorzão assim, e enche de pétalas, não sei o quê, e deixa tudo lindo para entrar. Um brado de comando. Segundo, o arcanjo vai falar alguma coisa. A Bíblia não diz o quê, só diz que ele vai falar alguma coisa. E quando o arcanjo falar, aí a trombeta vai tocar. Esse é o cronograma, irmão. Quando a trombeta tocar,
Jesus desce lá nos ares, mas ele não vem até a terra, ele para lá nos ares. E quando ele para, lá nas nuvens, os mortos em Cristo, quem morreu, aguardando a sua vinda. E isso eu falo lá da igreja primitiva. Apóstolo Paulo, mano, é a hora, aí ó, vai ressuscitar. É isso que ele estava dizendo. Eles vão primeiro, porque eles estavam esperando há mais tempo. Morreram esperando, irmão, é justo. Então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa é a ordem. Depois, aí sinto muito meu colega Paulo, amado apóstolo Paulo, nós, os que estivermos vivos, os mortos ressuscitaram. Uou! Eu não sei se existe, irmão, cabelésimo de segundo, porque é uma medida de tempo incontável. Mais do que um piscar de olhos, porque isso aí é a segunda vinda. Agora é arrebatamento. Os mortos ressuscitaram. Os que estão vivos, são arrebatados e se encontram com eles aqui nos ares. Jesus está aqui em cima, aguardando lá no final do corredor. E aí nós atravessamos aquele corredor de anjos, aleluia, indo de encontro com o Senhor nos ares. E aí Paulo termina dizendo assim, e nós nos encontraremos com ele e ficaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Irmão, se isso não te animar, nada mais anima. Se isso não te empolgar, ter uma vida santa, aguardando a volta do Senhor, nada mais vai te empolgar. Eu não sei mais o que dizer. Porque essa é a viva esperança. Talvez algum incircunciso, com todo carinho, vai dizer assim, mas não existe a palavra arrebatamento na Bíblia. Se a gente fosse falar sobre a transliteração bíblica aqui, a gente ia ter que pensar em outro tema para isso. Mas a palavra arrebatamento, no grego, fala de raptar, raptarzo. Então é arrancar com violência, é tirar de uma vez. Não vai dar para dizer, não vai ter tempo de dizer tchau mãe, tchau marido, tchau. Não. É naquela hora, irmão. Sabe aqueles filmes que a gente assistia antigamente no início da nossa fé, da nossa caminhada? Deixados para trás. Um Ladrão na Noite. Uau! Irmão, são filmes que essa galera de hoje precisava assistir para ver se queimava de novo no coração deles essa esperança. Deixar de uma vez, vai ser raptado. É quando você está andando aqui numa boa e um sequestrador te leva. É isso é ser arrebatado. Quando a gente fala de arrebatamento, é esse arrancar. Segunda vinda é outra coisa. Aqui a igreja é arrebatada, é arrancada do mundo. Festa das trombetas, a trombeta tocou, a gente vai para a festa das trombetas. Aí começa aqui agora a grande tribulação, 7 anos da última semana de Daniel. Agora você precisa deixar sua mente fluir um pouco, irmão, tem que ser louco, tem que ser criativo. Aqui na terra, grande tribulação, a igreja foi arrebatada e aqui começa a boda do Cordeiro. Só que antes tem o tribunal de Cristo. Nós vamos receber os galardões, ou não. Porque a Bíblia fala que muitos serão salvos como que por um fio. Eu me lembro de um aluno que tivemos, um carioca, não vou falar o nome dele não. Eu me lembro que numa aula de escatologia lá no CNTEG, eu falando que foi? 3 pessoas pediram pra eu trocar a toalhinha da senhora. O que, gente? O que tem minha toalhinha? Tá suja? Deve ser suor demais, um vazio, toda hora. Troca a toalha dela, troca a toalha dela. Irmã, a vida toda. Se esse negócio de emagrecer sono fosse verdade, eu era uma Olivia Palito. Não, confio não. Então, eu me lembro desse aluno, um dia que eu estava ministrando a aula e falei assim, irmãos, muitos serão salvos como que por um fio. E ele falou assim, professora, mas vai ser salvo? Se vai, só que como por um fio. Ele, pra mim, tá de bom tamanho, não vou nem requerer nada. Eu ri na hora, mas irmãos, pensa comigo, você tem toda a eternidade, você tem galardões, você tem coroas que todas são prometidas, coroa para aquele que for fiel até a morte, coroa para aquele que negar a carne, para tudo. E o camarada diz, não, para mim, você sabe como por um fio tá de bom tamanho. Não, a gente tem tanta coisa nos esperando. Então essa é a segunda vinda, a igreja foi arrebatada, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, 7 anos de festa, uau! Aí vem um pouquinho da questão irmão, só um minutinho, eu acho que vai ter que fechar aqui, porque está começando uma chuvinha boa. Glória a Deus. Então, quando a gente começa... Aqui, ó, o meu marido tá brigando, dizendo que eu me perco aqui nos assuntos. É mulher mesmo irmão. que resolver tudo. Diz que eu quero resolver tudo, mesmo fazendo a live.
Então, na segunda vinda, quando a igreja já está galardoada, 7 anos aqui da boda do Cordeiro, a festa de casamento da noiva com o noivo, da igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro com ele. Aqui na terra, 7 anos de grande tribulação. No final, aí vem sim a segunda vinda de Cristo. Sobre essa segunda vinda, nós encontramos aonde? Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Essas referências não são sobre arrebatamento, são sobre a segunda vinda de Cristo. Aqui, mediante acontecimentos terríveis que Jesus vai voltar. E esses acontecimentos eles vão aumentando de intensidade de maneira assombrosa. O arrebatamento não. O arrebatamento tem princípio de dores. E amanhã nós vamos falar um pouco sobre essa volta iminente. Iminência fala de algo que acontece sem nenhum prévio aviso. Aí, segunda vinda de Cristo, não. Todo olho o verá. Todo olho o verá. E é engraçado, eu comentava ontem aqui em casa que quando eu ministrava essa aula uns 10 anos atrás, eu dizia assim para os meus alunos, eu não sei como que vai ser. Quem está lá no Oriente, nós aqui no Ocidente, Jesus volta lá no Monte das Oliveiras, como diz em Zacarias 14:4, que ele vai pisar no Monte das Oliveiras, o monte vai rachar no meio, e vai uma parte para o norte, uma parte para o sul. E imagina, eu ficava, irmãos, como que todo olho vai ver? A Terra é um globo. Eu não acredito na teoria da Terra plana. Então, como que Jesus volta aqui no Oriente Médio? E eu vejo aqui no Ocidente. 10 anos atrás eu ainda tinha essa dúvida e eu pensava o seguinte, as redes de televisão estarão lá em Israel por algum motivo, por causa da batalha do Armagedon. Ô, irmãos, olha só que coisa doida. Hoje nós falamos em tempo real. Em tempo real. Você está me vendo em qualquer lugar que você estiver. Então, hoje não há mais nada que impeça que todo olho veja quando Jesus voltar na segunda vinda. Amém? Irmão, deixa eu correr aqui, porque eu fiz um cronograma e eu estou vendo que já está quase na hora de acabar. Quase. Por que você pode dizer assim, pastora, uau, eu vou dar um Siqueira Júnior aqui, irmão. É 100! Glória a Deus. Bom, vai compartilhando isso, é para o nosso crescimento, alimentar a nossa alma, amém? Irmãos, quando eu digo que Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21 fala da segunda vinda de Jesus, é porque quando você olha o contexto daquele momento, os discípulos estão perguntando para Jesus quando se dará estas coisas. Ele está falando para judeu. Ali é um acontecimento para Israel. Aquele é um cronograma para o povo de Israel. Então você precisa ler todo o contexto e então você vai entender, aquilo ali não fala de arrebatamento da igreja. Aquilo fala de segunda vinda de Cristo. Agora, vamos lá, voltando para o arrebatamento. Irmãos, pense no caos. Pense no caos que será depois do arrebatamento. Lembro, tinha uma música que falava assim, igreja, está chegando a hora dessa trajetória que terminar. O cumprimento da história será lá na glória quando ele voltar. E a gente ficava cantando essas coisas e pensando em uma loucura que ia ser aqui na terra. Eu não sei se é verdade, mas eu falei muito isso, porque eu ouvi de outros, e eu dizia o seguinte, que algumas companhias aéreas, eles procuravam saber se o piloto era cristão, porque se o piloto fosse cristão, o copiloto não podia ser. Eu sempre repeti isso com muita fé, eu nunca tive certeza desse fato. Porque as companhias aéreas tinham, de acordo com essa história, tinham a ideia de que, havendo o arrebatamento, aquele avião não ia cair. Porque alguém ali não podia acreditar em Deus. Se o copiloto fosse cristão, o copiloto não podia ser. Porque imagina você estar dirigindo o seu carro com sua família e vem o arrebatamento. Quem vai continuar conduzindo aquele automóvel? Você tá no seu serviço, no seu trabalho, e você manuseia máquinas pesadas, máquinas perigosas. Imagina a bolsa de valores, irmãos, no início da pandemia, a gente achou que ia quebrar o mundo. Eu fiquei esperando uma segunda recessão mundial, porque a gente viu as bolsas enlouqueceram, foram lá para cima. O dólar, misericórdia. O botijão de gás já está caro, você vai com uma cesta básica. Então, imagina o caos que vai ser quando você e eu formos arrebatados. Aleluia. Vão ter que dar conta, irmão. Quem vai substituir você?
Quem vai substituir você lá no seu local de trabalho? O que vai com muito desastre? Esse é o verdadeiro caos. Então, esse é o momento pronto para que o anticristo se revele. Eu digo se revele porque ele já está operante. Ele não vai aparecer. Ele já está operante. Ele já é alguém de influência. Essa pandemia. Por isso que eu digo que a gente precisa estar muito atento aos nomes que aparecem, né, em todas as coberturas mundiais. Não para de pensar a nível local. O governador da minha cidade. O prefeito da minha cidade. O presidente do Brasil. Não. Pensa grande. Aleluia. Pensa grande. Olha lá para frente. Olha para a ONU. Olha lá para cima. Porque o anticristo ele já está com o dedinho dele em algum lugar. O Edivaldo disse que vai arrumar um ajudante para dirigir o caminhão dele, porque ele vai ser arrebatado. É isso aí, irmão Edivaldo. Já arruma um descrente. Mas é porque o irmão Edivaldo, eu sei, irmão. Camarada que ficar contigo um dia, irmão, se converte, porque você tem um coração ardendo. Ele vai se converter rapidinho. Vai ser arrebatado. Vai se converter rápido. Caminhou com um crente cheio, irmão, é cheio também. Amém? Então o arrebatamento vai criar esse caos no mundo. Arrebatamento é para cristão, é para crente lavado e remido do sangue do Cordeiro. Os que já morreram no Senhor, como Paulo acreditava, nós os que estivermos vivos. Se você crê nisso, dá um glória a Deus aí, escreve um glória a Deus. Se você está nessa primeira caravana, que aí também é uma outra história, diga eu estou na primeira, é nessa que eu vou. Aí entra um outro episódio, uma outra situação aqui bem interessante. A palavra do Senhor diz que ninguém pode ver a Deus e continuar vivo. Quando formos arrebatados, irmãos, esse corpo de pecado não pode entrar na glória. Esse corpo de pecado não entra no céu. E aí a gente encontra um problema. Só que para Deus isso não é um problema. Porque Ele já pensou em tudo. Ele já tem tudo esquematizado. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Olha só o que ele vai falar para você e para mim, porque ele diz assim, olha, esse corpo de vocês aí não entra aqui, é corpo de pecado, corpo de corrupção, eu vou dar um jeito nisso aí. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 50 até o 55, Paulo, ele diz assim, ó, e agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Esse dormir aqui, no original, a palavra faz referência à morte. Nesse caso, ok? Mas todos seremos transformados. Ou seja, nem todo mundo vai passar pela morte física. Amém? Nem todo mundo. Eu acho que nós somos a geração que não vai passar pela morte física. Mas ele diz, todos seremos transformados. Ou seja, quem já morreu e quem está vivo. Está esperando Jesus? Todos seremos transformados. Que verdade transformadora, libertadora, irmãos. Esse negócio de pregar sentado não é comigo, não. Ah, meu Deus do céu, Tiago. Versículo 51. Não, vamos aqui. Paulo diz assim, ó, 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. Olha aí, ó. A festa da trombeta. Irmãos, essas trombetas que eu estou falando aqui, de 1 Tessalonicenses e aqui de Coríntios, não são as 7 trombetas do Apocalipse. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente está falando agora só de bênção. Amém? Lá é juízo, é bênção também. Mas não é para nós. Então aqui, quando a trombeta tocar, quando a trombeta soar, todos nós seremos transformados num abrir e fechar de olho. Pois a trombeta soará, aí Paulo fala de novo, os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade e o que é mortal se revista de imortalidade. E quando isso aqui, que é corruptível, se revestir de incorruptibilidade, e isso aqui que é mortal, se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Aleluia! A morte não terá mais poder sobre nós. Irmão, que coisa linda! Onde está, ó morte, o teu aguilhão?
Onde está, ó morte, a tua vitória? Aleluia. Que esse povo fica rindo aqui na minha frente, irmão, e eu sou curiosa. O que é? A Havana manda o Jefferson, a Rose, dizendo: todo esse meu corpinho será arrebatado e transformado. Meu corpinho será transformado. Havana, minha amiga, esse nosso corpinho aqui é de pecado. Depois uma conversa mais pessoal entre nós duas, viu? Esse corpinho seu todo aí será transformado por um muito melhor. A Bíblia diz que nós seremos transformados. E sabe o que é lindo? Nós vamos receber um corpo com a mesma estrutura do corpo de Cristo ressuscitado. Irmão, aí é onde eu viajo. Dá para entender por que a Jerusalém Celeste pairará como um satélite sobre a Jerusalém terrestre. Isso lá para frente. E nós poderemos ir de lá para cá, de cá para lá. Vamos aqui, que eu já estou lá na frente. Então, irmãos, para entrar no reino de Deus, na festa do nosso casamento, nossa carne precisa ser transformada. O corpo precisa ser glorificado. Então, a igreja salva, lavada e remida no sangue do Cordeiro precisa ter essa viva esperança. Nós vivemos para isso. Cristo vem buscar aqueles que o aguardam, aqueles que desejam a sua vinda. E deixa eu te falar, nós não temos mais muito tempo. Nós não temos mais muito tempo. Esse ano, fez 26 anos que eu entreguei minha vida a Cristo. E hoje eu digo para vocês que, assim como Paulo, eu vejo a minha redenção aqui na frente. Eu realmente, a minha esperança é de que não se demorará mais muito tempo. Eu tenho essa certeza. Irmãos, alguém fala para o missionário parar de rir aqui na minha frente? A Débora, o Thiago, Lohane, me ajuda. Você é um... Mazinho, será que lá no céu eu vou ter outra orelha? Vai, Mazinho, ó. Irmão, tem umas figuras nossas, eu amo demais essa nossa igreja. Pastor lá de Brasília. Irmão, não tem igreja igual a Casa da Bênção, irmão. Não tem. É um povo único. Aí, falando sobre esse tempo, irmãos, eu, missionária Meire Corado, creio que estamos vivendo o princípio das dores. Irmãos, não é difícil crer nisso. Eu tenho 2 filhos, mas eu nunca senti uma contração na minha vida. Graças a Deus, fui premiada. 2 partos cesáreos. Mas eu já vi muitas mulheres sentindo contração. E na igreja, quantas vezes você vê para a irmã que está ali para parir, você vai estourar o bucho da irmã. Hoje mesmo nós tivemos uma que ganhou neném, a Márcia, né? Esposa do Francisco, tá de menino novo, parabéns aos pais. Mas, irmãos, a Márcia foi para o hospital e o médico mandou voltar semana passada. E ela já estava sentindo dores. O princípio das dores, irmãos, é aquela dorzinha incômoda. Aquela dorzinha que você não consegue sentar direito. Né, Lohane? Você sentiu? Então, assim, sente, aí não dá para sentar assim, você senta de outro jeito porque incomoda, aí vem a pontada, aí para. As irmãs que já tiveram contrações de parto normal sabem bem disso. Os irmãos, infelizmente, não sabem. É algo que eles nunca poderão experimentar. Né? Uma pena. Enfim, tudo que Deus faz é perfeito, então não discuto. Mas é uma pena que os irmãos não poderão experimentar desse prazer de sentir uma contração. Nunca saberão o que são os princípios das dores. Então, o princípio das dores que a gente está vivendo, irmão, me diga quem está feliz, sabendo da incerteza do amanhã. Por mais que a gente saiba que tem que ficar em isolamento social, porque isso reduz a taxa de contágio da Covid-19, mas, irmãos, está todo mundo preocupado com a comida na mesa para os filhos. Nós temos visto muitos irmãos, muitas pessoas que já estão tirando a própria vida pelo desespero. Isso é princípio das dores. Como que eu não posso dizer isso? Tá ruim, tá chato. O missionário ontem na live, ele falou, irmãos, eu acho que eu estou com abstinência de culto, porque o nosso coração está rasgando vontade de estar em comunhão com os irmãos no prédio da igreja. Isso dói. Dói você olhar para ver que alguém precisa de você e você não pode ir lá, porque às vezes a pessoa está contaminada. Quando você vê o pai de família chorando. Esses dias eu vi uma médica chorando porque ela foi dar um sermão para um pai, um pedreiro, e ele não pôde comprar o remédio do filho, e o filho estava lá no hospital, e a criança virou... O missionário quer me atrapalhar, irmão. Ora por ele aí. Então, a médica deu um sermão no pai, e a criança falou assim, doutora, meu pai não comprou o remédio para mim porque ele é pedreiro, e não está tendo obra para meu pai trabalhar. Irmão, isso é princípio das dores. Mas... uma coisa eu garanto, se Cristo não voltar agora, nós precisamos estar prontos. Independente de qualquer coisa.
nós precisamos estar prontos. Porque eu creio que a noiva de Cristo será arrebatada antes da grande tribulação. Irmãos, eu não quero ficar aqui. Você está doido, irmão? Se com uma pandemia dessa, que é só uma gripe. Irmão, isso é uma gripe. Lógico que aperfeiçoado, melhorado lá pro nível do corona. Mas é uma gripe. Se isso já tá ruim, irmão, pelo amor de Deus, eu não quero saber de grande tribulação. Aí, por que, agora vamos lá. Por que eu digo que a igreja não vai passar na grande tribulação? Quando você começa a ler Apocalipse, capítulo 1, você vê lá João recebendo a visão, João cai como morto, e aí ele vê Jesus, ele tem toda aquela visão de Cristo glorificado, e aí ele logo recebe a revelação às igrejas da Ásia, as 7 igrejas, capítulo 2, capítulo 3, finaliza com o Senhor falando, dando uma mensagem à igreja de Laodiceia, à igreja de Filadélfia, que eu creio faz referência à igreja de hoje, igreja de Laodiceia, igreja falsa, igreja de Filadélfia, igreja verdadeira que será arrebatada. Posso colocar aqui também o texto que diz que 2 estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. Diogo já tinha colocado aí agora, antes de você falar 1 minuto. Dioguinho é filho, irmão, isso aí é gerado aqui, ó. É isso, Laodiceia e Filadélfia, 2 estarão juntos, 2 igrejas. A igreja verdadeira e a igreja falsa, um será tomado, outro será deixado. Então, a partir do capítulo 4 de Apocalipse, você não vê mais referência à igreja. A igreja aparece até o capítulo 3. Capítulo 4, João já tem uma revelação de 24 seres, e aí, que pode ser os 12 apóstolos, com as 12 tribos. Tem tantas referências que pode se encaixar aí, mas você não vê mais falar da igreja. Se não fala mais da igreja, é porque a igreja não estará mais aqui. Uau. Não interessa mais para nós. O que interessa para a gente está até ali. É uma coisa muito óbvia. A igreja acabou ali. Nós estamos agora lá na glória. Oh, meu Deus! Na boda do Cordeiro. Eu quero ler Apocalipse 3, irmãos. Apocalipse 3, 10. Se você quiser abrir aí na sua casa também, você vai ver que coisa doida, que coisa linda. Aí tem gente que diz assim, então os escapistas acreditam que serão arrebatados antes da grande tribulação. É tudo medroso. Não, irmão, não é bobo, perdão. Mas veja só, vamos ler aqui. Versículo 10. Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação. Aí, vamos lá, que há de vir sobre todo mundo. Aqui não está dizendo te guardarei na hora, te guardarei da hora, é da hora. É a mesma coisa assim, quando estava Sadraque, Mesaque e Abednego lá na fornalha, a Bíblia diz que o Senhor livrou eles na fornalha, lá dentro do fogo. Mas para a igreja o Senhor diz assim, eu não vou livrar vocês na tribulação, eu vou livrar vocês da tribulação, eu vou tirar vocês daí. É tirar. Então eu creio verdadeiramente nisso. Nós não estaremos aqui quando for estabelecido o juízo de Deus sobre os ímpios e a redenção para Israel, que será com grande preço, com grande custo. Amém? Quero ler um outro texto também, que vai nos edificar mais acerca disso, caso alguém ainda tem dúvida. Tem algum incrédulo aí no meio aí? Tem não, né? Mas olha que texto fenomenal. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 16, 17, 18. Olha só. Ele diz assim, 1 Pedro 4,16. Mas não é vergonha nenhuma sofrer por seguir a Cristo. Deem graças a Deus pelo privilégio de estarem na família. Meu paparazzi aqui, irmão. A gente não consegue nem continuar lendo a Bíblia. Jesus abençoe. Deem graças a Deus pelo privilégio de estarem na família de Cristo, aleluia, e serem chamados pelo seu nome maravilhoso. Sabe o que é isso, irmão? Quando alguém diz assim, você é um cristão. Isso é ser chamado pelo nome maravilhoso de Cristo. Mas tome muito cuidado para realmente ser. Aí, versículo 17
Diz assim: porque a hora do julgamento chegou e deve começar primeiro entre os próprios filhos de Deus. E se até mesmo nós, que somos salvos, devemos ser julgados, qual será o destino que aguarda aqueles que nunca obedeceram ao Evangelho de Deus? Como dizem as Escrituras, se os justos se salvam com dificuldade, o que será do ímpio e do pecador? Irmãos, hoje nós temos a graça. A graça é favor imerecido. Pela graça sois salvo, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Sabe, nenhum de nós que acreditamos no arrebatamento, cremos que é porque a gente é bom. Cremos que é porque Deus precisa da gente lá no céu para a coisa ficar melhor. Não, nós cremos que somos salvos porque Ele nos amou. Porque Cristo obedeceu a Deus. Isso é graça, recebemos de graça pelo preço que Ele pagou na cruz. Mas passando esse período de graça, irmãos, vem um custo muito alto. Os filhos de Deus serão salvos. Quando fala filhos de Deus, que a referência é muito clara ao povo de Israel. Porque João, não me lembro agora o texto que diz que sobre a oliveira verdadeira, né? Cristo faz uma clara alusão a nós como oliveira enxertada. Eles recusaram a graça, a bênção, e nós fomos agraciados. Mas eles são filhos. Nós somos adotivos. Aleluia. Nós somos adotivos. Mas temos direito à mesma herança. Temos direito a tudo que o filho tem. Então eu preciso realmente viver como alguém que não é dessa terra. Amém? Irmãos, esse é um pano de fundo. E aí a gente já vai caminhar aqui para encerrar. Que bonitinho! Pano de falso aqui. Já passou da meia-noite, irmão. Meia-noite. As virgens loucas e sábias. Precisamos falar sobre elas. Irmãos, este é somente um pano de fundo a respeito do nosso posicionamento acerca do arrebatamento. Amanhã eu quero falar sobre os sinais que estão acontecendo. Um tempo atrás aí me perguntavam muito sobre esses sinais que aconteciam nos céus, sons, imagens, enfim. E eu sobre a lua de sangue, a superlua nova, e eu sempre me resguardei de falar algumas coisas para não falar besteira, não falar bobagem. Mas hoje eu tenho um posicionamento sobre isso. Então amanhã nós vamos falar sobre esses sinais. Sim, o missionário está pedindo para falar com os irmãos que amanhã a gente vai começar às 22 horas para ter mais tempo para falar, né? É tarde. Irmãos, deixa eu explicar. Por que a gente resolveu fazer essa hora? Porque tem live demais. É muita live, trava a internet, a gente ficou preocupado por causa disso. Mas a gente vai começar às 22 horas, tá bom? Então amanhã a gente vai falar sobre a iminência da volta, o princípio das dores. A gente vai meditar um pouco em 2 Timóteo capítulo 3, sobre os tempos angustiosos. Eu pretendo falar amanhã sobre o tribunal de Cristo. Nós vamos falar também sobre as bodas do Cordeiro, como será, onde se dará, sobre a grande tribulação, que muita gente fica assustada, mas não precisa, irmão, porque isso não é para nós. Amém? Nós precisamos saber para que isso gere temor no nosso coração e a gente possa andar em santidade. Vamos falar sobre a segunda vinda de Cristo, onde a igreja volta agora galardoada, preparada como ministros do seu reino teocrático, o milênio. Vamos falar sobre Armagedon e também sobre o milênio, dando tudo certinho. Você pode me perguntar, missionária, as coisas vão piorar? As coisas podem piorar e vão. É bíblico, irmão. Mas Deus tem um plano para aquele que dele crê. Deus tem um plano para aquele que o recebe como Senhor e Salvador da sua vida. O Senhor não criou o homem e destinou ele para o inferno. O Senhor criou o homem para habitar com ele. O Senhor criou o homem para ser companhia dele. Então, o plano de Deus para nós é de salvação. Não se preocupe se você crê de forma diferente. Não se preocupe se alguns posicionamentos seus são diferentes dos nossos ou do meu. Se você é meso, mid, se você é pós, não tem problema, irmão. Isso não vale salvação. O que a gente não pode diferir é na base da nossa fé. É na base daquilo que a gente crê. Então, o que a gente crê como base? Que Deus é o Criador de todas as coisas. Que Jesus é coautor
na criação com Deus, que Ele morreu na cruz e ressuscitou para nos salvar, que Ele enviou o Espírito Santo para ser nosso consolador e caminhar conosco aqui na terra. Nós precisamos crer que a Bíblia é infalível e que a Bíblia explica a própria Bíblia. Nós não precisamos inventar nada. A Bíblia por si só, ela é perfeita. Então, isso é o que a gente precisa acreditar. As outras coisas são apenas interpretações. Ninguém precisa brigar por causa disso. Ninguém precisa criar inimizade. Então, nós cremos que Deus criou o homem, que enviou o seu Filho para nos salvar e que deixou o Espírito Santo cuidando de nós até que ele volte. Pronto. Em que tempo isso se dará, irmão? Não faz diferença. No frigir dos ovos, nós vamos estar todos juntos na glória com o Senhor. Amém? Eu quero, nessa noite, agradecer a todos vocês que estiveram conosco. Tem só uma pergunta. Tem uma pergunta que a Débora falou aqui para mim. Quem leu, filho? Não, André, qual foi o livro que ela leu? Eu? é. Ah, tá. Vou apresentar para vocês quais são as minhas bases, tá? De leitura. O livro que ela leu foi a questão da Bíblia, que ela fez a pergunta lá em 1 Tessalonicenses. É a leitura bíblica. Ah, É. tá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 até o 18, é a nossa base. Amém? De hoje. E também 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 50 ao 55. Amém? Então, irmãos, eu quero orar por todos vocês, agradecendo porque estiveram conosco. Mais uma vez, quero pedir perdão caso se tiver alguma pergunta que eu não venha responder por achar que vai gerar algum debate. E quero pedir algo para a igreja do Senhor. Irmãos, eu sei que nós vivemos no meio político. Eu sei que o governo humano, ele precisa ser obedecido. Mas não vamos brigar por causa disso, irmãos. A igreja, ela é a luz. A palavra do Senhor diz que só há um que detém o inimigo, e é a igreja. A igreja é a luz do mundo. E eu falo isso agora com meus olhos cheios de lágrimas. Eu fico triste quando eu vejo a igreja brigando nas redes sociais. Sabe, eu falei esses dias aqui numa célula aqui em casa que a gente transmitiu, irmão, roupa suja se lava em casa. Nós somos família. Então, se como família tem alguma coisa que a gente discorda, vamos tratar longe das redes sociais. Porque o mundo tem que olhar para nós e nos ver como uma família que somos. Vamos morar juntos na eternidade. Então, porque fulano gosta de Bolsonaro, fulano gosta de Lula. Então, deixa eu te dar um conselho, ore por todos. Ore para que eles possam reconhecer verdadeiramente o Senhor como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não vamos entrar em guerras, em batalhas que não são nossas. A igreja guerreia de joelhos. Nossos posicionamentos nas redes sociais tem que ser de alerta, Jesus está voltando. Então não vamos usar nossa liberdade para ofender ninguém. Vamos usar nossa liberdade para falar do amor de Deus. Esse é o que constrange o ser humano. Se você acha que o ideal é ficar em casa, em isolamento, e tudo bem para você, você pode, amém. Mas vou fazer como Paulo. Tem aquele que não pode ficar em casa isolado. Tem aquele que precisa sair para defender o pão. Amém também. Paulo disse, olha, precisamos entender cada um, porque cada um vive numa realidade. Vamos orar por todos. Cada um sabe o que precisa e Deus vai abençoar todos. Vamos orar para que essa malignidade não alcance aqueles que são filhos de Deus, que estão na fé. Vamos orar para que o nome do Senhor seja exaltado em todas as coisas. Amém? Então, se você ainda não reconheceu o Senhor como o único suficiente salvador da sua vida, quiser fazer isso, ou você está afastado por alguma razão que seja, talvez você vai dizer assim, eu estou desigrejado. Não, você não está desigrejado, porque a igreja é você. Eu sou a igreja. Talvez você está... Hoje todos nós estamos desigrejados, irmãos. Uau! Hoje está tudo desigrejado. Porque hoje a gente entendeu que... A gente não, mas muitos que não entendiam, a igreja somos nós nos reunimos como corpo. Então, se você está afastado da casa do Senhor, da presença do Senhor, e quiser fazer isso agora, coloque o seu nome, eu vou orar por você, vou entrar em contato com você, vou pedir alguém para entrar em contato com você, porque o tempo está sendo abreviado. O nosso amado está vindo. Pai, nesta hora eu quero te dar graças pela vida, Senhor, desses nossos amados irmãos, amigos, que acompanharam conosco essa mais de 1 hora de conversa, de bate-papo. Senhor, eu te dou graças porque em tudo eu sei que o Senhor tem um propósito.
Eu te louvo, Senhor, pela vida do meu esposo que me incentiva e me anima. Eu te louvo pela vida dos meus filhos, Senhor, que são base na minha vida, pela vida desses discípulos amados, os pastores que estão aqui conosco. Pai, eu te dou graças em todas as coisas e peço que o Senhor cumpra o teu propósito e que aquele que estava em dúvida possa ter a certeza da sua salvação. Pai, que este meu irmão, esta minha irmã, que talvez esteja fazendo agora uma aliança ou reconciliando, ele possa receber no coração a certeza que o Senhor tem um plano para a vida dele e que em breve ele estará conosco, contigo na glória, em nome de Jesus. Irmãos, olha só, antes da gente encerrar, eu hoje estou vencendo uma grande barreira na minha vida. Eu não gosto da minha imagem, eu não gosto de ouvir minha voz. Eu vou ter que ouvir essa live amanhã, mas eu não gosto de ouvir a minha voz. É uma coisa minha, nunca gostei. E eu tive que vencer essa barreira. Então, o meu esposo, missionário Eilor, ele ontem fez isso comigo, irmão. Vou fazer também. É justo? Senta aqui, marido. Olha, aqui, dá, Thiago. Ontem, irmão, eu não ia aparecer, ele mandou eu aparecer. Aqui é a capa do iPad, do coisa. Esse daqui é o meu marido, irmão. Flamenguista, ó, substância. É o missionário ele, para quem não sabe. Nós estamos fazendo live e ele, apesar de gostar muito da imagem dele, é narcisista, mas ele tem enfrentado uma dificuldade porque ele quer estar com os irmãos e tudo, e fazer live para ele sentado também é uma prova, mas tem feito live, tem ministrado uma palavra ao nosso coração, principalmente para as ovelhas que o Senhor tem colocado sob a nossa responsabilidade. Então, se você ainda não conhece a nossa página no Facebook, ICB Marabá, nós sempre transmitimos aos domingos, às terças, e de vez em quando o Senhor tem ministrado uma palavra. Estará lá. Essa mensagem estará lá também. No Facebook, no na Facebook, página da igreja. No YouTube. E no YouTube. E a gente tem canal no YouTube. Qual que é? ICB Marabá. É esse aí também. Foi esse que você falou. Eu falei foi YouTube, não foi Facebook, não? Irmãos, é assim, vai tudo certinho, mas no final eu tenho que dar uma rateada. Senão não é eu, né? E, quer falar, meu amor? Fala, vai, onde você não botou pra falar? Irmãos, graça e paz a todos vocês. Obrigado pelo carinho que vocês têm para com a missionária. Como disse o Edivaldo desde o início, que essa live ia bombar. E bombou mesmo. E glória a Deus. Amanhã nós vamos postar o novo horário. Já amanhã, às 22 horas, será a live. A missionária vai estar até sexta-feira, falando durante esses 5 dias sobre o arrebatamento da igreja. Aqueles que estão nos acompanhando, que são de Marabá, que nós compartilhamos em vários grupos, nós somos da Igreja Casa da Bênção, na folha 28, quadra 35, lotes 11 e 12, na Nova Marabá. Por enquanto não tem culto, mas nós estamos ali. E agradeço a honra de todos que acompanharam desde o início a missionária falando. E pode ter certeza absoluta, nós vamos aprender muito. Eu sempre disse desde o início que tudo que nós aprendemos escatologicamente sempre foi através da missionária, que é uma professora de mão cheia. Então Deus abençoe vocês, obrigado pelo carinho de todos, por todas as declarações que vocês fizeram a nós aí, agradecemos por todo esse carinho. E pedimos a vocês que continuem conosco, e amanhã ela dará continuidade nessa live e tenho certeza absoluta que Deus fará coisas extraordinárias. Amanhã nós não teremos a live do RCE, porque essa semana toda nós vamos estar falando de arrebatamento e a live será às 22 horas com a missionária Meire amanhã com todo mundo, tá bom? Deus abençoe vocês, obrigado por tudo. E outro patamar, né? Outro patamar. Deus abençoe, irmãos. Uma boa noite. Em nome de Jesus. Amém.